E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, continuando em nossa primeira aula ainda, certo? Seria uma aula um, parte 2. No vídeo anterior eu falei sobre a apresentação da disciplina, né? Então, dentro do próprio slide um, certo? Quando eu encerro a apresentação, na sala de aula eu começo falando um pouco sobre noções de algoritmo, beleza? Então, para quem baixa o slide da aula um, no caso o primeiro vídeo que eu postei no canal, também no Blackboard, é o mesmo slide. Vou botar o mesmo link aqui. Quando passar da sessão de dúvidas, vocês adiantam o slide que vocês vão encontrar o conteúdo, né? Que é esse que está sendo exibido aqui na tela, beleza? Bom, como eu tinha falado na primeira aula, parte um, né? Nós vamos começar, né? O conceito básico de programação de computadores. Então, fazendo um review aí rápido antes de eu passar os slides, né? Toda e qualquer programação de computadores, independente de qual seja o paradigma, a linguagem, o nível, o propósito, certo? Independente de que esfera você utilize da programação, certo? Todo e qualquer programa de computador ele tem um único intuito: resolver problemas, certo? Então, caso alguém pergunte para você para que existem as linguagens de programação, a gente sabe, né, que o propósito principal é entregar soluções, certo? Soluções de software de alto, baixo, médio nível. Mas a motivação pela qual surgiu as linguagens de programação ela está remetida, certo? Segundo vários autores da literatura da computação, à resolução de problemas. Então, para que você possa resolver um problema, o primeiro passo é eu tenho que entender qual é o meu problema, certo? E um problema ele é algo abstrato, ele é algo subjetivo, ele é algo não tangível. Você não pega no problema que nem você pega num lápis, numa caneta, num caderno, certo? Por aí vai. É aí que tem um porém. Como é que eu resolvo algo que eu não consigo ver, não consigo sentir, cheirar, etc. Tal. É aí que vem o primeiro princípio, certo? Cada indivíduo, cada programador, ele vai ter uma visão própria para tentar resolver esse problema. Então nós podemos criar várias soluções para um mesmo problema. O primeiro princípio, né, básico da programação é que dado um determinado problema, você pode resolvê-lo de várias formas. Não existe uma solução que ela é unificada. E outra segunda característica, que é aí que sim que a gente entra agora na aula, é que para que você resolva o problema, você, além de entender o que eu acabei de falar, você vai ter que delimitar toda a sequência de passos que se torna necessária você especificar para que você possa resolvê-lo. Então, a partir do momento que eu consigo entender meu problema e que eu consigo listar todos os passos que são necessários para que eu possa resolvê-lo, aí sim você está apto a construir um software que, baseado na sua percepção, vai tentar resolver esse problema. Então, quando eu consigo estabelecer todos os passos que são necessários e a partir dali vou informar o computador quais serão os passos, incluindo nesses passos todas as possíveis situações ou condições que podem acontecer quando eu tento resolver esse problema. Então, todo esse passo a passo, quando ele é implementado utilizando a linguagem de programação, a gente chama esse processo de construção de algoritmos. Então, na capa da videoaula, né, eu pergunto aqui, afinal, o que é um algoritmo, certo? Então, o algoritmo ele pode ser entendido, na verdade, como sendo todo o conjunto de instruções que você vai escrever para o computador. Então, o computador ele não tem inteligência, o computador ele faz o que você manda, certo? Então, um software nada mais é do que isso. O software ele nada mais é do que uma sequência de instruções ordenadas de maneira lógica, sequencial, linear ou interativa, ou seja, os passos eles podem ser lineares, eles podem seguir uma ordem, como também eles podem, quando estiverem seguindo essa ordem, voltar para passos anteriores, dada a circunstância pela qual você está resolvendo esse problema, né? E essas instruções elas são construídas a partir das ferramentas que a gente hoje em dia utiliza para desenvolver software. Então, como tem aí falando, não envolve apenas os aspectos computacionais, envolve também os aspectos humanos, do local que a pessoa está, da área que a pessoa atua, certo? Então, enfim, é uma série de coisas que, por mais que sejam, entre aspas, simples de você perceber, mas ao mesmo tempo se tornam complexas, porque mediante a situação, mediante a circunstância, o problema ele pode ter variações. Então, não existe um problema que ele é único para todo mundo, certo? Não existe uma solução que é única para resolver todos os problemas.
Eu trago aí dois exemplos que parecem ser simples, mas que vão fazer vocês refletirem acerca disso aí. Imagina as seguintes situações, né? Uma receita de bolo e um manual de instruções, certo? Você vai ter uma receita de bolo entendida como sendo um manual de instruções, que no caso vai ser o algoritmo. Então, se você tivesse um problema para você resolver e dado esse problema fosse fritar um ovo, qual seria a sequência de passos que você utilizaria para fritar esse ovo, né? Se eu não tivesse posto esse slide, vocês elencariam vários passos, certo? Que são habituais de vocês utilizarem no dia a dia de vocês. Mas eu, professor, trouxe uma sequência de 9 passos, que são: primeiro passo, retirar o ovo da geladeira, colocar a frigideira no fogo, colocar óleo, esperar o óleo ficar quente, quebrar o ovo, colocar o conteúdo, esperar um minuto, retirar a frigideira e apagar o fogo, né? Então, no mundo perfeito, certo? De maneira simples, para resolver o problema de fritar um ovo, a sequência de instruções que eu diria ao software para fazer seria essa. Mas aí, certo? Como eu falei ainda agora, né? Você tem que entender e interpretar, identificar todas as circunstâncias. Vou dar um exemplo, né? Primeiro passo seria retirar o ovo, certo? Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar o mouse aqui. Segundo passo seria colocar a frigideira no fogo. Terceiro passo seria colocar o óleo. Aí eu te pergunto, se não tiver óleo, o que é que você vai acontecer? Aí já é a primeira circunstância que pode acontecer, que você tem que se colocar no lugar do usuário, no lugar do cliente, a pessoa a quem você vai entregar o software, dado a circunstância que aquela pessoa pode passar e você tem que supor ou imaginar aquela situação para dar a solução para uma determinada, o que a gente chama na programação de contingência ou resolução de um determinado problema que está inserido no grande problema. Então, aí vai ser um exemplo, né? Ah, se faltou óleo, eu vou lá no supermercado e compro. Aí, beleza, comprei o óleo, qual é o próximo passo? Aí você vai voltar, certo? Para o começo, ou seja, quebrar outro ovo, ou seja, colocar a frigideira no fogo, ou seja, repor o óleo novamente, certo? Então a gente vai ver ao longo das aulas alguns outros exemplos que podem acontecer. Mas a priori, certo? Aí tem um exemplo bem simples. Então, tal sequência de algoritmos, aí vamos ver alguns comentários que eu botei aqui, né? A sequência anterior possui instruções finitas e coordenadas? Sim. Então, um algoritmo, certo? Um código-fonte, que é o que a gente chama de código-fonte, é o conjunto de todas as instruções que você tem que constrói, configura um algoritmo para resolver um problema. Então, as instruções, que são algoritmo, elas têm que ser finitas dentro de um software, certo? Por quê? Porque o seu software ele tem que ter começo, meio e fim. O seu software tem que ter início, o seu software tem que ter um meio, o seu software ele tem que ter um fim. O início da instrução depende da conclusão da instrução anterior. Exato. Por quê? Porque as instruções elas seguem um fluxo. Então, só posso seguir para a próxima instrução se eu finalizar a instrução anterior. Mesmo que essa instrução anterior ela tenha uma contingência, que é isso que eu acabei de falar. Então, ela pode ficar voltando, certo? Mediante a tua situação. O objetivo da sequência foi atingido? Sim ou foi frito. Então, você só finaliza o software quando todas as instruções estiverem sido concluídas. Logo, a sequência anterior ela é entendida como sendo um algoritmo. Aí tem um exercício para vocês fazerem, né? Ordena a estrutura, a sequência para a realização de uma ligação telefônica orelhão. Então, se vocês quiserem pausar o vídeo agora, pegar um papel, pegar uma caneta, aí já fica o primeiro exemplo para que vocês possam fazer isso aí, beleza? Continuando aí, então a possível solução, né, dada a solução que vocês fizeram, tentaram fazer, né, como eu falei, não existe um resultado só, não existe uma única resposta. Uma das possíveis soluções seriam essa: tirar o telefone do gancho, ouvir o sinal da linha, introduzir o cartão no orelhão, declarar o desejado, conversar, desligar e tirar o cartão. Então poderia variar essa sequência mediante o entendimento de vocês do que seria solucionar o problema, que seria realizar uma ligação. Beleza? Aí, só ratificando o que eu falei ainda agora, né? Então a solução anterior mais robusta, aquela em que você teria mais situações inclusas em uma situação principal, ó, já aumentou, né? Tirar o telefone do gancho, ouvir o sinal da linha, introduzir o cartão no orelhão, teclar o número desejado. Se chamar e alguém atender, veja que eu já botei uma condição, ó. Converse, desligue e retire o cartão. Se não chamar, desligue e volte para a instrução 1. Ó. Qual seria a instrução 1?
Como o telefone vai ficar bipando fora do gancho, você tem que botar o telefone de novo para poder novamente ele normalizar. Quando você tira, ele vai dar a linha para que você possa ligar, né? O pessoal mais novo, não sei se já viu, já fez alguma ligação por telefone com fio, mas o processo é isso aí, certo? Eu tenho aí um desafio para vocês para a gente encerrar essa aula introdutória, né? Acesse esse site aí, certo? blocklygames.appspot.com. Selecione o idioma na língua portuguesa, clique no link labirinto. E lá vocês vão ter uma sequência de labirintos que vocês vão resolver com algoritmos. Então tente chegar no nível mais alto que você conseguir. Esse desafio ele vai exatamente ilustrar essa nossa segunda aula, certo? E foi tudo isso que eu acabei de falar. Além disso, explore o assunto para que vocês possam aprender. Beleza, galera? É isso aí. Vejo vocês na aula 2. Um abraço.